Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal no Servo Cristão. Eu queria comentar com vocês, porque eu sempre venho debatendo com vocês a respeito de o que ser um cristão, né? E assim, ao longo do período da minha maturidade com ser cristão, eu comecei a perceber que ser cristão estava muito mais vinculado à característica, o caráter, do que literalmente a palavra cristão. E hoje a gente não diferencia entre o caráter, né, e o ser cristão, porque assim, o caráter da pessoa é o que move a pessoa a ser uma boa pessoa na vida, uma boa pessoa na sociedade. É o caráter. Sem o caráter, sem a essência dessa personalidade que todos nós temos que ter, existe um vazio. E muitas das vezes esse vazio vai ser preenchido com outras coisas. Quando a gente fala sobre vida cristã, sobre como devemos andar, se comportar, agir, se vestir, é mais ou menos a questão do caráter. Não que, literalmente seja errado todas as ações que o ser humano faz, mas é questão de lugar próprio para todos os tipos de coisa, né? Por exemplo, existe lugar próprio para você tomar banho, né? De você pegar sol, essas coisas. Então, na vida religiosa tem esse tipo de coisa, lugar próprio para todo tipo de coisa. Não tem como eu chegar para você, né, sendo religioso ou não sendo religioso, e não tendo nenhuma dessas características, né, de moral e ética, do que é me proposto, do que não é proposto. Essa essa é o maior requisito nosso, que é a coisa que eu mais bato na tecla, que eu reclamo muito nós hoje do cristão, é essa falta de caráter. Que hoje em dia, para ser cristão, é toda uma ilusória, né? De um cara perfeito, um cara que anda certinho, e muitas das vezes não é. É um cara que às vezes mente. Infelizmente somos mentirosos, somos arrogantes, egoístas, por aí vai. Só que a gente tem que tirar essa mistificação de um cristão, um auto-ego de um cristão ser puro. Mas que a Bíblia nos fala que a gente tem que ser puro, imaculados, né? Que a Bíblia nos fala que a gente tem que ser isso. A gente não consegue. Você está entendendo? A gente não consegue. Mas que o ser humano tente isso, a gente não consegue. Uma coisa que eu sempre tenho na minha mente e na minha visão de santidade, de perfeição, é só quando a gente morrer. Quando a gente estiver no céu, né, onde estivermos com o próprio Criador em pessoa, sabe? Nos transferindo toda a regra, de fato, todos os planejamentos. Agora, aqui dentro da nossa convívio com outra pessoa, dificilmente. Porém, a gente tem que ter, como eu falei, condutas. Cada tipo de lugar que a gente tem que estar é uma conduta, mas não uma máscara para desmascarar, mascarar a nossos defeitos, as nossas coisas. Não é isso. Mas eu falo assim, quando eu falo de roupas, quando eu falo sobre caráter, essas coisas, é porque assim, se eu sou uma pessoa que mente, que pessoa que eu sou? Sou mentiroso.
A Bíblia fala que aquele que mente é mentiroso. E aquele que professa mentira, quem é o pai da mentira que a Bíblia nos coloca? É Lúcifer. Então somos comparados a Lúcifer quando a gente tem certo tipo de atitude. Não que somos iguais a eles, a Lúcifer. Que a gente temos características semelhantes, né? E assim, isso não transforma pessoas más, sim. Mas o que nos diferencia, muitas das vezes, é nosso arrependimento do que nós fazemos. Lúcifer não se arrependeu das tramóias que ele causou no céu, o que ele causou no ser humano. Ele não se arrependeu. E quando nós fazemos algo de mal, a gente se arrepende. Tipo, o verdadeiro cristão se arrepende. O cristão autêntico, realmente voltado ao evangélico de fato. Por que eu falo isso? Porque, tipo assim, hoje a gente vê muitos espelhos entre pessoas que não professam literalmente a palavra de Deus, que são mentirosos. Porque, tipo assim, dentro da igreja é uma coisa perfeita, é um imaculado, é o circuncisado, né? Que existia naquela época, né? Só que era literalmente o circuncisado, né? Prepúcio, né, da pele, né, dos órgãos genitais. Mas assim, hoje em dia as pessoas têm tipo assim, cara, eu vou dizer pra vocês, eu amo o rock, eu amo o gótico, como eu falei. Até tem alguns vídeos que eu fiz uma relação, a diferença entre o que é o gótico, o que é o rock e que são os homossexuais, essas coisas todas que tentei fazer uma diferença um pouco mais resumida do que seria tudo. Mas eu não tirei essa característica minha. Ainda está aqui dentro. Só que tipo, quando eu tô na igreja, tipo assim, eu tenho que ter postura, um pouco mais de respeito ao lugar que eu estou andando. No trabalho você não vai andar pelado no trabalho, sem roupa. Eu duvido alguém trabalhar sem roupa num trabalho que exija uma moral e uma ética. Então são esses tipos de coisas que eu falo assim, poxa, não tem que ter, não é propício, né? Quando você está na igreja, quando você está num lugar santo, que a Bíblia nos coloca que a igreja é um lugar santo, um templo sagrado de Deus, é para que a gente tenta se chegar mais a Deus, né? Tenta se chegar mais às obras de Deus, esquecer um pouco do mundo. Que infelizmente a gente tem um mundo em nós, a gente tem que matar cada dia mais esse mundo em nós e professar cada vez mais a palavra de Deus. Às vezes falar um pouco diferente do mundo é importante, mas tipo assim, não é essencial. Essencial é o caráter, né? Para nós, ser humano, é o caráter. É você não mentir, você não matar, você não roubar, você não fazer as coisas, as atrocidades que humanamente, por lei, e não por lei, por moral, não é correto para nós, no nosso meio. Então a gente tem que tirar essas coisas. E não professar, não exaltar pessoas que professam esse tipo de coisa. Igual uma coisa que eu acho interessante, que eu bato na tecla também, é a gente pegar e adorar uma pessoa, e sendo que a gente não dá nem 24 horas com a pessoa para literalmente ver a vida da pessoa, como é que é a vida da pessoa, como é que a pessoa é de fato. E a gente acaba adorando essas pessoas, padres, pastores, diáconos, né? A gente políticos, tá ligado? Pessoas que cantam na igreja, a gente adora esse tipo de pessoas. E a gente não tem nem convívio com essas pessoas e você está adorando essas pessoas sem saber um terço do que ela é na casa dela. Às vezes ela é uma mentirosa na casa dela, um mentiroso na casa dele.
um falso, né, na casa dele, e você está adorando esse tipo de pessoa. Você está ajudando esse tipo de pessoa a continuar no caminho que está. E aí por vai, também tem da arte marcial, tem várias camadas no meio social que a gente tem que acabar. Quando eu falo desses vídeos, para a gente acabar com alguns aspectos que não existe e que temos que parar e pensar, mano, essa é a vida que eu quero para os meus filhos, pela minha geração que vai chegar. Vamos acabar, vamos cortar o mal, paf, e cada vez mais cortando essa ligação com o exterior, com o mundo, e deixar Deus mais entrar na sua vida. Amém?